Obrigado, presidente. A princípio, presidente, eu passei batido quando Vossa Excelência estava aqui nessa tribuna fazendo o vosso discurso. Mas eu estava muito atento e quero dizer a Vossa Excelência que, a respeito desse prazos dos mandatos executivos no nosso país, eu vejo realmente que é um grande entrave para o crescimento. Não há dúvida. Eu percebo, presidente, e Vossa Excelência foi muito feliz em suas colocações, que os nossos gestores estão sempre em campanha. Sempre em campanha. Como é que um país dessa forma pode crescer, presidente, o senador Vital? Não é? Pois bem, só queria deixar esse registro, meu presidente. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, lamentavelmente, amargamos um dos menores índices de crescimento do nosso país. Ficamos entre os países que menos cresceram no mundo em 2012. Isto é risco. E vejo o desemprego à vista. E me lembro, inclusive, aqui de alguns belos discursos do nosso senador Cristóvão Buarque, que sempre disse que a nossa economia está bem, mas ela está mal. Mas vai mal. O desemprego, para mim, na minha concepção, está à vista. Porque é sabido que o nosso país é autossustentável em praticamente tudo. Mas temos um povo humilde e trabalhador. Mas sabedores que somos, quais são as causas e os gargalos que impedem o nosso crescimento? E aí está, presidente, a reforma política, que eu a considero como uma reforma mãe, e que esse Congresso está perdendo uma grande oportunidade de fazer uma belíssima reforma política, contemplando, inclusive, os 5 anos de mandato para os executivos. Vejo que esse Congresso e que esse país precisa urgentemente também de uma reforma tributária, de uma reforma fiscal, de uma reforma previdenciária, de uma reforma trabalhista. Se essas reformas, é difícil falar em crescimento. Gargalos nessa economia são tantos, mas eu queria colocá-los aqui, tão somente 3. Investimento em infraestrutura. Não adianta. Enquanto o governo não voltar os seus olhos para investir na infraestrutura, é difícil falar em crescimento. Também é difícil falar em crescimento quando um país não tem logística, quando nós estamos aí a dizer que somos os maiores produtores de soja no mundo e não temos como escoar toda essa soja. E o terceiro, a mão de obra desqualificada. Isto é muito grave. A China é o exemplo. O mundo foi para a China. As grandes empresas mundiais foram para a China e não vieram para o Brasil por quê? Vários fatores. Entre eles, a qualificação da nossa mão de obra. E outros gargalos. E foi exatamente a falta de mão de obra qualificada que despertou em mim o interesse em buscar informações sobre o chamado Sistema S, que é composto pelas entidades SESI, SENAI, SESC, SENAC, SENAR, SEBRAE, SEST, SENAT, SESCOP, a BDI e a Apex. Entidades essas criadas por lei desde 1942, com a finalidade de qualificação da mão de obra, levar lazer e cultura ao povo, ao trabalhador brasileiro, urbano e rural, e o apoio a pequenas e médias empresas.
Suas finalidades são mantidas com recursos públicos, contribuições sociais, ou seja, tributos, descontadas coercitivamente sobre as folhas brutas de salários. Alíquotas de 2,5% sobre cada categoria. No caso, por exemplo, SESI e SENAI. O SESI recebe 1,5% e o SENAI 1%. Mais 0,6% para o SEBRAE. Significa que desconta-se da folha bruta de pagamento 3,1% para o famoso sistema S. Pois bem, presidente, diante desse quadro, resolvi então pesquisar na internet sobre o sistema S. Eu queria conhecer um pouco mais sobre essas entidades, mas infelizmente nada eu encontrei, com exceção de um balancete de receita e despesa publicada pelo SESI em 2010. Diante disto, resolvi então requerer informações junto ao órgão fiscalizador, TCU. Através de um acórdão, nos respondeu. E eu fiquei perplexo quando me disse, nesse acordo, que o sistema S estava cometendo 2 crimes. Um deles era a falta de publicidade, que apesar da lei exigir a publicidade, determinar a publicidade, o sistema não os fazia. E o segundo, a arrecadação, no caso do SESI e SENAI, uma arrecadação feita diretamente com os empresários, sem, contudo, passar pela Receita Federal do Brasil. Pois bem, diante deste requerimento, eu não vi outra alternativa senão pedir a auditoria em todo o sistema S. E, para minha felicidade, eu consegui a aprovação desse requerimento. Mas essa auditoria ainda não chegou na sua totalidade em minhas mãos. Falta ainda SENAI, SESI, SESC, SENAC e SENAR. Mas acredito eu que logo em breve eu terei essas informações também em mãos, apesar do prazo estar devidamente extrapolado o prazo do TCU. Mas reconheço as dificuldades que a nossa Suprema Corte de Fiscalização tem. Pois bem, presidente, senhoras e senhores senadores, resolvi então, senador Vital, escrever um livro. Um livro que eu determinei de Caixa Preta do Sistema S. Eu não consegui encontrar outro título para este livro. Caixa Preta do Sistema S. E aqui é uma síntese, é um resumo das auditorias feitas pelos órgãos de fiscalização da CGU, da nossa Controladoria Geral da União, do TCU e da nota técnica feita pela nossa Receita Federal, que é o órgão arrecadador. Pois bem, logo por mais uns dias eu terei o restante dessa auditoria, e aí então nós vamos dar sequência e escrever o Caixa Preta 2. Pois bem, desde então, não me restou, presidente, nenhuma dúvida de que o chamado Sistema S é uma verdadeira caixa preta, em que não se respeita nada do que determina o artigo 37, caput, da Constituição Federal, que trata dos princípios básicos da administração da coisa pública, que é a legalidade, a impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência. Nada disso vem sendo cumprido pelas entidades, administrações, dos entes ligados ao Sistema S, que são mantidas com dinheiro público, ou seja, tributos, que eleva o custo do Brasil ao longo dos seus 70 anos. E vem sistematicamente malversando o dinheiro público, conforme pontos críticos verificados pela auditoria do TCU, CGU e Achato. E aqui, presidente, eu quero mencionar algum desses pontos críticos. Por exemplo, o descumprimento ao princípio da publicidade.
que nós já falamos. Não há publicidade no sistema S, infelizmente. Arrecadação direta. É inaceitável que os gestores do sistema S, algum deles há mais de dezenas de anos à frente das entidades, arrecadem via boletos bancários diretamente das empresas, como confessadamente faz SESI e SENAI, que em 2011, segundo o TCU, arrecadaram respectivamente juntos aos contribuintes 1 bilhão 354 milhões e 1 bilhão 701 milhões. É um estupro à lei. Isso não caracteriza uma apropriação indébita? É a minha pergunta. O volume da arrecadação. Somente em 2012, presidente, o Sistema S arrecadou mais de 15 bilhões de reais. 15 bilhões de reais. 24 estados da nossa federação não têm essa arrecadação em CMS. No norte do nosso país, o PIB dos nossos estados, principalmente do meu e de outros mais, nós temos que juntar aqui pelo menos aqui uns 6, 8 estados, o PIB desses 8 estados para dar esta arrecadação. E acredito eu que neste ano de 2013 deve ultrapassar os 18 bilhões de reais. Não sou eu que estou dizendo isso, não. É o Tribunal de Contas da União. Disponibilidade financeira. Uma pequena disponibilidade financeira. O TCU disse que tem uma disponibilidade de 4,3 bilhões de reais e que esse valor é crescente a cada ano. Mas quem deu essas informações aqui, quem prestou essas informações foi o próprio Sistema S. Eu tenho aqui, senador Vital, um balancete que eu consegui colher via internet do SESI. Em 31/12/2010, o SESI passou com uma aplicação financeira, somente o SESI passou com uma aplicação financeira de 2 bilhões 831 milhões de reais. Então eu acredito que essa aplicação financeira não é de 4,3. Acredito eu que ela deve estar batendo na casa dos 8 bilhões de reais. Olha só. É uma entidade que foi criada com a finalidade exclusiva de qualificar a mão de obra nesse país e levar lazer e saúde para o povo, para o trabalhador. O que esse rio de dinheiro está fazendo em banco? Esta é a minha pergunta. Contratação de pessoal. Você permite uma parte, senador Ataíde? Permito com todo prazer. Eu já da vez passada, quando Vossa Excelência aqui esteve, tem sido um ferrenho debatedor dessa tese sobre os 4S. Das finalidades, do que deve fazer, do que deve atender, o que deve acontecer e dos valores e como é que a transparência. E Vossa Excelência volta de novo e acho que está dando até saudades o Brasil de ouvir Vossa Excelência pregar nisso. Vossa Excelência é insistente, não deixa o pessoal dormir e mexe com o sistema S no Brasil inteiro para despertar a sociedade, inclusive até em relação a esses valores enormes que estão aplicados ou se estão atendendo. A Vossa Excelência coloca a lupa e mexe com o Brasil, que muita gente vai lhe ajudar nisso. Então, eu acho que a transparência desses recursos, se cumpre com as suas finalidades, que é justo, acho que preparar a mão de obra, dar condições ao associado, ao trabalhador, enfim, de ter o seu lazer, como é que estão fazendo, onde é que vai. Eu acho que é justo, tem suas grandes finalidades. Agora, acompanhar de perto desses valores, eu não esperava, eu não sabia que era tanto dinheiro assim. Então, eu já fico assim, ruminando cá comigo, minha Nossa Senhora, né? Eu acho que Vossa Excelência voltou a casa matando a saudade de muita gente desse Brasil. Mexendo com isso, eu acho que vale a pena. O debate franco, democrático e com transparência para que todo mundo possa acompanhar. Sem dúvida alguma, mexer com 4S. São setores, precisa 3, 4, 5 estados para dar o PIB do 4S, da arrecadação de um exercício. É bastante dinheiro. E é bom o Brasil acompanhar isso. Os cumprimentos, Vossa Excelência, senador Ataíde. Muito obrigado, senador Cacildo. E as vossas palavras
vindo de um senador como Vossa Excelência, muito me envaidece e ainda me dá mais coragem para me continuar tocando este barco. Mas, senador Cacildo, uma coisa que me chama muita atenção é que o norte e nordeste desse país, que eu sou de lá, não tem escolas, e é uma preocupação da presidente Dilma de colocar mais escolas profissionalizantes nesse país. Norte e Nordeste não tem escolas. Os nossos jovens estão sendo levados pelo crack, porque eles não têm oportunidades. Agora, o Sistema S, com esse rio de dinheiro, o que é que custa colocar escolas nesse norte e nordeste desse país? Só coloca no sul e no sudeste desse país. A minha intenção, senador, é aprimorar esse sistema, e eu apresentei já um projeto a esta casa para aprimorar esse sistema, porque esse sistema é brilhante. Eu sou um defensor do Sistema S. Agora, vamos fazer a coisa como deve ser feita. E é exatamente esta a minha intenção. Pois bem, contratação de pessoal. A folha de pagamento do Sistema S já ultrapassou os 3 bilhões de reais ano. É um verdadeiro cabide de emprego. Um verdadeiro cabide de emprego. Nós vamos falar muito sobre esse assunto. Super salários. Há salários por aí que ultrapassa a casa dos 150 mil reais. Vocês aguardem que logo, logo os senhores vão ver esses salários. Licitações. Não obedece, como são entidades públicas de direito privado, não obedece à Lei 8666 de 93. Então as licitações são próprias, presidente. Dá para imaginar, então, essa avalanche de dinheiro e essas licitações sem nenhum critério. Apesar de que a nossa Suprema Corte, o TCU, tem trabalhado firme em cima disso aí, mas não tem fiscalização, não tem um acompanhamento. Imagina essas licitações. Fiscalização da CGU. Olha só esse número. A CGU me disse que em 172 entidades fiscalizadas, 90% apresentou irregularidade de todas as naturezas. 90%, ou seja, tem coisa errada e muita coisa errada. Cumulatividade de cargos. São verdadeiros feudais. Há segmento, há categoria, presidente, que um só dirigente tem 9 cargos. Se são remunerados todos eles, eu não sei, mas nós vamos ficar sabendo. Mas tem 9 cargos. Manda prender e soltar. É fiscal de si próprio. E isso é dinheiro do povo. Porque se fosse dinheiro próprio, como o dinheiro da minha empresa, não é dinheiro do povo, é tributo. Interessante. Há uma apropriação indébita. O Sistema S apropriou-se indevidamente de 3,3 bilhões relativo a um erro de cálculo na distribuição feita pelo INSS da arrecadação do salário e educação, conforme matéria divulgada e anexada no meu livro, que eu acho que é de conhecimento de muitos senadores aqui. Houve um erro de repasse de 3,3 bilhão. Olha que fortuna. E esse dinheiro está nos cofres do Sistema S, dinheiro da educação que até hoje não foi restituído. Há umas ações por aí, é de conhecimento inclusive do nosso ex-ministro Haddad. Cursos gratuitos oferecidos. Os cursos gratuitos caíram assustadoramente. Isso diz o nosso tribunal. E os cursos cobrados cresceram exorbitantemente. E valores enormes. Fazer um curso hoje no Sistema S custa muito caro. Aplicação no sistema financeiro. Com esse rio de dinheiro que eu acabei de colocar, só em 2010, o SESI recebeu 276 milhões em rendimento de aplicação no mercado financeiro. Mercado imobiliário. Também,
no mercado imobiliário, só o SESI arrecadou 276 milhões de reais. Só no mercado imobiliário, ou seja, prédios adquiridos e alugados. Ou seja, fora da sua finalidade. Cobrança pelos cursos em valores exorbitantes. Desvio de finalidade. Foi criado para uma finalidade, hoje está no mercado financeiro, no mercado imobiliário e no mercado da educação. Contabilidade do sistema. O TCU disse, segundo os relatórios do TCU, os métodos contábeis das entidades que formam o Sistema S não oferecem transparência, não são uniformes, não tem padrão técnico definido, e a eles não é dada publicidade. Seus fatos contábeis constituem autênticos labirintos que não obedecem aos princípios básicos da contabilidade estabelecidos pelo ITG 2002 do Conselho Federal de Contabilidade. O BNDES. Recentemente, um encontro do presidente nacional, da Confederação Nacional da Indústria, o senhor Robson, num seminário no TCU, ele disse que o BNDES estava concedendo a título especial 1,5 bilhão para a abertura de novas escolas. Olha só que absurdo. Com esse tanto de dinheiro, o nosso famoso BNDES tem que fornecer mais 1,5 bilhão a título especial, em condições especial, disse o presidente nacional da indústria. Pois bem, presidente, nos próximos discursos, irei descrever cada ponto mencionado, mas hoje apesar do meu tempo estar curto, vou tão somente falar sobre 2 pontos, que é a falta de publicidade, que é a Lei 12.527 de acesso à informação determina que tem que dar publicidade. A Lei da Transparência, no seu artigo 6º, também obriga que o Sistema S tem que dar transparência, e mais, as nossas LDOs, a 11.768, artigo 6º, parágrafo 3º, que diz que o Sistema S tem que dar transparência nos seus números. E isto nunca foi cumprido. E se alguém tiver dúvida, que vá à internet, porque hoje pela manhã eu não consegui encontrar. E responde por crime. Está descumprindo, está infringindo a lei. Pois bem, o meu tempo está ficando curto. Arrecadação direta. Eu gostaria de fazer um comentário muito rápido. O acordo 2527 do TCU disse que o SESI e o SENAI continua ainda adotando a prática de arrecadar parte de suas receitas de contribuições sociais diretamente das indústrias sem intervenção da Receita Federal. Aqui a coisa fica extremamente séria e grave, porque é tributo. Se é tributo, só quem pode arrecadar é o governo, é o Estado. E aí vamos lá. A Lei 11.457, e eles arrecadaram, só no último ano, eles arrecadaram 3,5 bilhões. 3,5 bilhões. SESI e SENAI chegou nas empresas e fez uma arrecadação direta. Olha o que diz a lei, senador Vital. Lei 11.457. de 2007, atribui à Receita Federal e não facultou, sem qualquer ressalva, a competência para planejar, executar, acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, fiscalização, arrecadação, cobrança e recolhimento das contribuições sociais, de interesse de categorias profissionais incidentes sobre a folha de salários. A lei é muito clara, mas vamos mais um pouquinho adiante. Esta lei transferiu, sem ressalva nenhuma, para a Receita Federal. Agora, vamos ao artigo 7 do Código Tributário Nacional. Já dizia que a competência tributária é indelegável, ou seja, a função de fiscalização só pode ser atribuída a outra pessoa jurídica de direito público e funcionários de carreira. Pois bem, vamos para a nossa Constituição Federal, artigo 37. Inciso 22,
Emenda 42 de 2003 determinou que a administração tributária é atividade essencial do Estado, indelegabilidade e somente pode ser exercida por servidor de carreira. Decreto-Lei 200, lá de 1967, já impunha o dever de fiscalização relativamente às entidades do Sistema S, uma vez que são mantidas mais grave ainda. Vossa Excelência, mais 2 minutos para concluir. Obrigado, presidente. Mais grave ainda é o fato de que a arrecadação direta tem que se dar através de guia própria. Existe a GFIP. A GFIP, os empresários, nós temos empresários aqui, o empresário então tem que ir lá no campo de outras entidades e colocar o valor devido. E, mês seguinte, através da GPS, ele tem que recolher. Ou seja, para esses empresários não recolher, eles tiveram então que zerar esse quadro. Zerar esse quadro. No meu entendimento, estes empresários, esses milhares de empresários, estão inadimplentes com a Receita Federal. Aí é muito sério, aí é muito grave. Pegando esses 5 últimos anos, isso vai dar um valor aí em torno, só mais um minuto, vai dar em torno de 16 bilhões. Isso corrigidamente vai chegar na casa dos 60 bilhões de reais. Isso vai comprometer os nossos empresários e nós vamos ter que criar uma forma, senador Vital, para a gente analisar isso com muito carinho. Com muito carinho, porque no meu entendimento, estes empresários hoje estão inadimplentes com a Receita Federal do Brasil. Isto é extremamente grave e muito perigoso. E a lei está aí, a lei é muito clara. Pois bem, presidente, eu vou encerrar agradecendo o prazo que foi me dado a mais e dizer que, só para finalizar, porque às vezes há um questionamento em relação à natureza tributária destas contribuições sociais. Há uma discussão, mas é uma discussão inócua, benéfica ao Sistema S, porque o artigo 149 da Constituição Federal de 88 diz, o texto da lei, que não mais se discute a natureza tributária das contribuições sociais e, consequentemente, a natureza pública dos recursos das contribuições sociais. É tributo. E um acordo do nosso Supremo Tribunal Federal, um RE do Rio Grande do Sul, do nosso eminente Gilmar Mendes, ministro Gilmar Mendes, diz o seguinte: natureza tributária das contribuições. As contribuições, inclusive as previdenciárias, têm natureza tributária e submetem ao regime jurídico tributário previsto na Constituição, interpretação ao artigo 149 da Constituição Federal precedentes. Não sou eu que estou dizendo, que estou interpretando este artigo, mas sim o nosso brilhante e notável. Muito obrigado, presidente. Agradeço.